você tem diversas faculdades mediúnicas. Não dá nem para relatar todas aqui no programa. E você diz que a psicografia ela é mecânica atualmente, mas sempre foi assim? Não. No início, eu tinha uma sensação muito peculiar também quando falava. Eu tinha a sensação de ver as paisagens e não tinha vocabulário para vesti-las. Posteriormente apresentou-se-me um espírito, que foi uma grande educadora baiana, a professora Amélia Rodrigues, e começou a narrar experiências da vida de Jesus. Posteriormente, ela começou a escrevê-las. Eu tinha a mesma sensação. Eu via as paisagens do que eu supunha ser a Galileia, de tal forma que, posteriormente, eu fui à região. Eu visitei Israel para constatar se aquelas visões eram legítimas e gravei todas as impressões durante o périplo que realizei com mais 3 amigos. Então eu ia escrevendo e quando eu ia ler era o que eu tinha visto psiquicamente. Logo depois vieram as mensagens do Espírito Joana de Ângeles e foi automatizando. Posteriormente, quando eu comecei a psicografar Vitor Hugo, tornou-se absolutamente mecânica. A partir dos anos 1970, porquanto eu escrevia sem ter a menor noção e sou capaz de, quando estou psicografando, conversar, podes colocar uma venda sobre os olhos, porque a mão não é colocada para disfarçar e ficar olhando por baixo. Também escrevo sem a mão nos olhos, com os olhos fechados. Normalmente eu tomo essa postura, como a maioria dos médiuns, inspirados no exemplo do apóstolo Chico Xavier, porque é uma maneira de apoiar a cabeça, é quase repousante. Mas eu me submeto ao teste de colocar uma venda nos olhos e escrever com tranquilidade, sem que haja de minha parte qualquer esforço, porquanto a mensagem vem sem que eu tenha ideia prévia. No Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, onde eu vou há 30 anos, eu não assisto nenhuma das reuniões, para não ter no meu inconsciente informações. 10 minutos antes do encerramento eu compareço e naquele momento o venerável Espírito Dr. Bezerra de Menezes vem e dá a mensagem final, que é uma globalização sintética de tudo quanto aconteceu. Hoje as psicografias são automáticas. Eu consigo psicografar conversando. Naturalmente evito para poder sintonizar melhor e aprender, porque os espíritos recomendam que o médium deve tomar primeiro para si as recomendações do que para os outros. E como é a organização no mundo espiritual? Os espíritos se aproximam de você aleatoriamente, ditam suas mensagens ou existe um controle? Quando nós temos uma tarefa específica, há um controle. Aquele a quem chamamos o guia espiritual é o anjo guardião de todas as religiões. Ele conhece as tarefas que deveremos exercer para o nosso progresso, as provas que deveremos passar. E então eles programam quais as entidades que se vão comunicar. E estabelecem horários, mesmo nas reuniões mediúnicas de que eu participo, enquanto escrevo, sinto-me fora do corpo, acompanho todas as comunicações e comento-as. Depois, em nosso grupo, que é um grupo de 30 pessoas, em 2 reuniões diferentes. É tão curioso esse trabalho que oportunamente um espírito falou-me que desejava escrever um pequeno livro. E eu disse-lhe que não tinha mais tempo. Eu dormia 4 horas e meia. Tinha uma vida muito complicada, porque trabalhava durante o dia, viajava nos fins de semana. Mas que ele perguntasse a Joana de Ângeles. E ele perguntou à mentora, ela disse, bem, Divaldo pode lhe dar meia hora do sono. Quando o espírito falou, eu respondi sorrindo, mas assim eu virar um zumbi de não dormir. Ele deu uma sugestão muito curiosa, que eu mandasse fazer uma mesa, semelhante a essas que no hospital é colocado o alimento. Ele me incorporaria, eu estaria sentado na cama, apoiado em almofadões, ele escreveria. Tirava a mesa e deixava os papéis, o que para mim seria uma vantagem, porque ao incorporar-me eu entrava em transe e quando ele desligasse eu já estava dormindo. Eu fiz a experiência e escrevi um pequeno livro chamado Panorama da Vida. Achei tão delicioso que pedi para ele escrever mais um e ele escreveu Espelho d'Alma. Mas não voltou mais, agora eu continuo dormindo só às 3 horas e meia e 4 naturais, mas independe do médium. Quando os médiuns somos obedientes às imposições dos espíritos, esses fenômenos ocorrem sob o comando do espírito guia.
Divaldo, os livros que você psicografa traz uma imensidão de informações sobre as ciências humanas. Só para citarmos alguns exemplos, Joana de Ângeles traz ensinamentos sobre psicologia e comportamento humano. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele muitas vezes trata nos livros da mente e do corpo humano. E a Amélia Rodrigues, ela aborda a situação política, social e econômica da época de Jesus. É necessário haver o registro dessas informações no seu perispírito? Não necessariamente, porque sendo a mensagem automática, ela passa pelo cérebro do médium e é decodificada pela glândula pineal e por outras glândulas do sistema endocrínico naturalmente, sem que os neurônios encarregados da lucidez tomem conhecimento. Sobre isso eu tive uma experiência muito curiosa. Quando eu era muito jovem, eu fui ao sepultamento de um rapaz cuja mãe frequentava nosso centro. E eu estava diante da sepultura quando terminei de dizer umas palavras, uma prece, apareceu-me um espírito. E ele me disse que havia sido um professor de fisiologia da Universidade Federal da Bahia e convidou-me para ver o seu túmulo. Eu fui no cemitério lá chamado Campo Santo em Salvador e é um mausoléu muito bonito em mármore, em tonalidade rosa, mármores preciosos e na parte final um trabalho em bronze. Então o espírito disse, Divaldo, que mundo paradoxal. Eu fui um cirurgião, fui professor de fisiologia, fui poeta. E quando desencarnei, presto-me esta homenagem com coisas mortas. Ideal seria que fizesse um centro cirúrgico em minha memória para salvar vidas. A partir daí ficamos amigos. E ele me apareceu para dar-me aulas. Durante um ano, ele me deu aulas de fisiologia, que eu não entendia absolutamente nada, porque eu não tenho nenhuma cultura acadêmica, eu sou professor primário de escola fundamental para ensinar no interior, horticultura, jardinagem. Depois ele me deu aulas de anatomia, e eu dizia, meu irmão, não perca seu tempo, eu não entendo absolutamente. Não conhecia biologia, nunca estudei física nem química, o senhor está perdendo tempo. Ele sorriu e disse, não se incomode, quer arquivar no seu inconsciente. Anos mais tarde, quando Joana de Ângeles começou a série psicológica com o livro O Homem Integral, ao voltar à lucidez e ler uma mensagem que ela fazia uma abordagem do inconsciente profundo, o espírito apareceu, me disse, vê, eu comecei a lhe preparar faz 30 anos, aí estão nos arquivos, ela está usando a ideia e colocando em termos atuais, de forma que é muito curioso. Conversando com Divaldo Franco vai para um rápido intervalo e volta já com o quadro Pode Perguntar. Não saia daí!